Gravando. Então, falando sobre as dimensões que nós falamos há pouco, então nós temos essas 4 dimensões. Eu vou aproveitar e pedir para alguém abrir o microfone e me explicar e dizer para mim quais são as 4 dimensões que sustentam a cidadania empresarial. Quais são essas 4 dimensões? Gente, me ajudem lá. Alguém abre o microfone e me diz quais são as 4 dimensões que sustentam a cidadania empresarial. A filantrópica, né? O que mais? Quais são os outros? Quais são as outras dimensões? Me falhou a memória agora. Dimensão filantrópica. Eu não que deveria, mas eu vou ajudar. Professor, econômica, legal, ética e filantrópica. Muito bom. Radian, esse menino aí é dourado. Eu acho que ele fazia parte daquele filme lá, O Rápido Menino Dourado, lá de Ed Murphy, daquela época. Caramba, professor. Foi longe, hein? Em 1900 carne de porco. Agora, aqui fala o seguinte também, um comentário sobre essas 4 dimensões da cidadania empresarial, que elas não funcionam muito ao mesmo tempo, simultaneamente, não. Elas, ora, tem um foco mais numa dimensão, normalmente é assim, toda empresa, ela vai olhar muito mais para uma dimensão que outra dimensão. Quando, pelo menos algumas dimensões, elas precisam estar sendo efetivadas constantemente, né? Como é o caso da legal, ela precisa constantemente estar sendo efetivada, e a econômica. Mas a ética também precisa ser observada constantemente e fazer atividades sociais, ações sociais que possam ajudar a comunidade também precisa ser observada para ter uma efetiva cidadania empresarial. Os pilares da empresa cidadã... Professor. Oi, diga, pode perguntar. A gente percebe que aqui no Brasil são poucas empresas que utilizam desse método, né, da ação social. Sim. Já para ir para os Estados Unidos, para a Europa, a maioria desses lugares eles atuam mais fortemente nessa forma social, né, atuando junto com a sociedade. Ei, professor, rapidinho aí. Sim, pode falar. Vê só, sobre isso aí que tu comentou, realmente é verdade. Aqui no Brasil há um incentivo do governo federal, esse tipo de ação filantrópica, quer dizer, em subsídios de taxa, o governo, ele diminui. Aí para fora, não é bem o governo, por exemplo, assim, o governo da França, o governo da Bélgica, o governo da Suécia, não, é o bloco todinho. O bloco todinho, as taxas são bem maiores em termos de benefícios para eles. Esse tipo de coisa assim. Mas assim, a gente percebe em termos de ética e de padrões morais, a gente percebe uma humanização mais neles, por incrível que pareça, mais neles. Se bem que eu vi se cair muito com esse negócio de nego brigando para lá e eles não querendo deixar entrar. Isso. E essas coisas assim, caiu um pouco. Mas é importante não ficar esperando só por os benefícios governamentais para que você pratique na sua empresa ação social, o cumprimento da sua cidadania empresarial. Ela precisa vir da empresa, ela precisa ser uma iniciativa da empresa, aquém dos benefícios que ela possa obter com relação à taxação, a impostos. Há a necessidade de pensar no indivíduo, no interno e externo, e oferecer aquilo que a sociedade tem te dado, dar uma resposta para a sociedade daquilo que a sociedade já tem te dado, consumindo teus produtos, consumindo teus serviços. Então é importante, e é observado isso. Pode ser o governo não observar, mas a sociedade, a comunidade onde ela está inserida, vai observar os benefícios que estão ganhando a partir daquela empresa. E um dos benefícios que a gente vai ver aqui à frente da cidadania empresarial é que a própria comunidade, sociedade,
ela começa a buscar produtos e serviços dessa instituição por conta do que ela oferece, por conta da preocupação social que ela tem demonstrado, que ela demonstre, que ela demonstrará. Então, isso é uma importância de ter uma atitude de cidadã empresarial. Os pilares da empresa cidadã são responsabilidade social corporativa e sustentabilidade empresarial. O que vai sustentar essa empresa cidadã é isso. Primeiro, a responsabilidade social corporativa. Ela está preocupada com a questão social. E a sustentabilidade empresarial, que é a sua manutenção no meio comercial. Então, isso são o que vai sustentar a empresa cidadã. As empresas devem ser viáveis economicamente, justas socialmente e corretas ecologicamente. Ela tem que ter esse pensamento, esse princípio. As organizações devem ter esse princípio que sustentam a cidadania empresarial deles. Ser viável economicamente, justa socialmente e correta ecologicamente. Eu acho que é mais uma questão mesmo. Quando a empresa ela fere esse princípio, é porque ela está mais preocupada de forma gananciosa em crescer em detrimento do social, em detrimento do ambiente. A responsabilidade social empresarial ela constitui respeito de determinada organização pelos interesses da sociedade, demonstrado pelo reconhecimento do impacto que as suas atividades elas vão ter sobre os principais públicos, incluindo clientes, funcionários, acionistas, comunidades, meio ambiente, em todas as etapas das suas operações. Isso é responsabilidade social. Preocupação com esses elementos. No conceito de cidadania empresarial, as empresas têm direitos e deveres como qualquer cidadão. Compõem uma sociedade. Por isso, além de se esforçar para ser uma boa cidadã, a empresa deve prestar conta de seus atos frente à sociedade. Pode perguntar. No caso, estou falando aí, a gente poderia considerar, então, a instituição IS sobre que tem uns projetos com a sociedade? É tipo isso? No momento, qualquer instituição, vamos dizer a IESF, qualquer instituição, ela tem obrigação de, assim como ela tem direitos, ela tem obrigações. Então, ela tem, entre suas obrigações, é oferecer a contrapartida para a sociedade onde ela está inserida. Ela tem que oferecer a contrapartida. Se a sociedade está gerando receita para a instituição através da compra dos seus serviços, dos seus produtos, em contrapartida, ela precisa oferecer produtos ou serviços equitativos, de qualidade, saudáveis, pertinentes. E aí, sim, é prática de cidadania empresarial. Quando fere isso aí, ela deixa de ser cidadã empresarial. Por quê? Porque ela deixa de praticar responsabilidade social. A cidadania empresarial, ela está no cumprimento, ela acontece, a cidadania empresarial, no cumprimento da responsabilidade social empresarial. Quando cumpre essa responsabilidade social empresarial corporativa, ela está agindo como cidadã empresarial. Isso, você citou o IS, mas qualquer empresa, pública ou privada, ela, no momento que ela age com responsabilidade social, ela está sendo cidadã empresarial. Ela oferece serviço para a comunidade, serviço social para a comunidade. É uma das suas, que nós vimos lá, uma das dimensões que a instituição ela deve trabalhar. Agora, olha só, boa pergunta tua. Ela faz atividade de extensão junto à comunidade, oferece formações para a comunidade, algumas vezes, muitas vezes gratuita, tal. Aí ela está em uma dos seus pilares, das suas dimensões, ela está agindo como cidadã empresarial. Mas e se de repente ela deixa de pagar funcionários? Ela atrasa o pagamento de funcionários, ou então ela deixa de pagar rescisões de forma legal para os seus funcionários, enrola colaboradores, não dá qualidade de trabalho para os seus
colaboradores. Então, ela está ferindo uma outra dimensão da cidadania empresarial, porque são 4 que nós vimos lá. Se ela não estiver atuando numa e não estiver atuando nas outras, ela perde a característica da cidadania empresarial, porque ela não está sendo responsável em todas as suas dimensões. Não é só atuar numa dimensão, é atuar nas 4 dimensões e, com isso, ela se torna cidadã empresarial. Você entendeu? Entendi. Tem que ser completo. Completo, tem que trabalhar nas 4 dimensões. Tipo alguns políticos que a gente diz que está fazendo trabalho maravilhoso, mas, por outro lado, estão roubando. Então, não está sendo, não está dentro das 4 dimensões, né? Está ferindo uma das dimensões. Então, não se torna um cidadão, não tem a atitude cidadã. A empresa, da mesma forma, está usando de má fé, está burlando imposto de renda, burlando impostos e assim vai. Então, aí já fere a cidadania empresarial. Isso aí é muito importante. Sua pergunta foi muito legal, muito interessante. Ainda dentro desse nosso contexto, além dos benefícios associados à imagem da organização, ser uma empresa cidadã traz outras vantagens tangíveis, além dos benefícios associados à sua imagem. Olha, além da sua imagem. Aquela empresa é confiável, pode comprar os produtos de lá, porque ela é fantástica. O que ela faz aí é maravilhoso. Além disso, vantagens, incentivos fiscais, como a gente falou agora há pouco lá na Europa, na Ásia, há governos lá que investem pesado e dão incentivos fiscais a instituições no sentido de que ela trabalhe de forma cidadã. Licitações também. Hoje, no Brasil também, nós já temos normas dentro de licitações que dão prioridade, dão vantagens para participar de licitações, empresas que apresentem a cidadania empresarial, a responsabilidade social corporativa, engajamento dos colaboradores, eles vestem a camisa, eles veem que as pessoas, que a empresa busca fazer a coisa certa, trabalhar da forma certa, em prol de todos, da sociedade. E fidelização de clientes. Aí os consumidores, clientes, não, paga um pouquinho mais caro, mas é uma empresa responsável, é uma empresa idônea, é uma empresa que ela está buscando. Olha, o dinheiro da gente, ela investe também em trabalho social. Então, as pessoas começam a comprar mais e fidelizar-se com relação a essas empresas. Então, são benefícios tangíveis que são observáveis sobre a prática da cidadania empresarial por essas corporações. Então, aí nós fechamos cidadania empresarial. Responsabilidade social. A pergunta que eu quero fazer sobre esse assunto aqui, por enquanto, é: qual a relação da responsabilidade social com a cidadania empresarial? Me ajude aí. Qual a relação da responsabilidade social corporativa com a cidadania empresarial? Qual a relação entre elas? Vamos lá, me ajudem aí, gente. Alguém responde para mim, por favor? Porque o silêncio, estou ouvindo o grilo aqui. Cri, cri, cri. Qual a relação entre responsabilidade social corporativa e cidadania empresarial? Se a gente estivesse fazendo zoado e se eu pedisse silêncio, ninguém calava. Aí, tá vendo? Ninguém se manifesta na hora de responder a questão. Vai lá, te manifesta. Acabamos de falar, gente. Me ajudem aí. Onde entra a responsabilidade social na cidadania empresarial? Christian tá doido para falar. Deixa o Christian falar. Vai, Christian, brilha. Vai pedir para ele falar e fechou até o microfone. Fala aí, Radjan, fala aí. Eu te cortei. Não é só Radjan que está na turma, não. Christian, se manifesta também. Vamos lá. Quero que os outros se manifestem também. Cadê a Nádia?
Cadê meu público? Tá todo aqui meu público aqui. Ó, gente, a gente tem um público interessante hoje, muito bom. Quero parabenizar o participante. Então, meu amor, Claro que é a eu tô voz aqui, o público feminina. é bom, né? Muito bom, perfeito. Naira, dê a sua voz feminina aí, me ajude, contribua com o povo. Hoje não. Hoje não. Hoje não, hoje não. Tem mais uma voz feminina aqui. Tem a... Cadê? Não tem mais não, só tem a Naira. Cadê a Amanda? Amanda foi Eu comprar não voltou pipoca do castanha. amendoim. Rapaz. Gente, por favor, alguém contribua para mim. Vamos lá, para a gente evoluir. Qual é a relação que tem aqui entre cidadania empresarial e responsabilidade social corporativa? Olha, não é responsabilidade social que eu estou falando. Eu estou falando responsabilidade social corporativa. Qual é a relação deles? Preciso de alguém, gente. Vai lá, Thiago. Rapaz, responsabilidade social, né? E Cidadania empresarial. Mas cadê o texto? Eu tô assim. quem começou a se manifestar aí, continue. É que Essa timidez de vocês está demais. Vamos lá, diz aí. eles assumem um papel Uhum. na sociedade, a relação deles. A responsabilidade social corporativa é aquela responsabilidade que é estabelecida, que é trabalhada pela empresa, especificamente da empresa. Conjunto de responsabilidade e ações sociais desenvolvidas pelaquela empresa, responsabilidade social corporativa. Cidadania empresarial, onde é que entra isso aí? Na mobilização da comunidade em ação realizada. Muito bem, Christian. Muito bem. Eu sabia que você ia dar Foi ótima no contribuição. Google e pesquisou, professor, isso aí. Mas já é alguma coisa melhor do que vocês que ficam calados aí, não querem se fazer nada. Não, professor, eu não queria falar o que o senhor me explicou para não deixar a pessoa assim, né, tímido. Eu quero que eles falem alguma coisa. Tá, gente, a gente não pode esquecer desse detalhe, dessa diferença básica. A gente precisa entender, compreender essa diferença básica entre cidadania empresarial e responsabilidade social corporativa. Olha, responsabilidade social corporativa são todas as ações que são desenvolvidas em prol dos seus stakeholders, em prol dos stakeholders da corporação, da empresa. São todas as ações sociais que vêm envolver, tá certo, Paulo? Que vai envolver todos os stakeholders, né? Os stakeholders internos e externos. Cidadania empresarial são as atribuições, cumprimento das atribuições, cumprimento das obrigações, a prática dos seus direitos enquanto cidadão empresarial daquela empresa. Então, quando ele vai cumprir com as suas obrigações dentro das 4 dimensões, então está sendo cidadão empresarial. E a responsabilidade social corporativa é quando ele atua em prol de todos os elementos sociais da organização, que são os seus stakeholders. Então, basicamente isso. A responsabilidade social está presente na cidadania empresarial. Está presente na cidadania empresarial. Porque faz parte das obrigações da empresa que busca a cidadania empresarial. A gente Professor, não pode deixar de esquecer. Diga, Radian. é o Cássio, professor. Oi, Cássio, pode falar. A voz pareceu com o de Radian, por isso que eu disse. E professor, me tira uma dúvida aí. Diga. Estou falando aí sobre responsabilidade empresarial e cidadania empresarial. Me explique aí, na sua visão aí, essa empresa Maracap, a ação dela que ela vende, né, é o produto dela, né? São as cartelas para arrecadar dinheiro e conjuntamente ela manda dinheiro lá para o Norabella. O resgate do título de capitalização direcionado o recurso para para lá. Essa junção, me explica essa junção aí.
é uma atribuição dele em termos de incentivos fiscais, né? Ou está ligado diretamente o hospital com eles, no negócio com eles mesmo, Não, judicialmente? não é uma instituição filantrópica, né? O Maracap não é instituição filantrópica. Sei. É uma instituição que busca lucro. Eles estão buscando lucro Uhum. ali, lucratividade mesmo, não tem. Eu não vou entrar nesse mérito, não, cara. Não vou entrar nesse mérito. Mas é uma instituição formal que busca recurso, busca lucratividade e, como resposta à questão da responsabilidade social, uma das obrigações é esse repasse, se parte como forma de incentivo, né, do governo, repasse para a Aldenora Belo do resgate dos títulos de capitalização. Mas, enfim, assim como qualquer outra, Maracap, como uma empresa de automóveis, uma loja de roupas, independe do porte, independe da característica, do fim, elas são responsáveis. Ela se torna uma organização de responsabilidade social, responsabilidade social corporativa, a partir do momento que ela se preocupa com as questões sociais. Se preocupa em qualificar, né, dar qualidade ao que produz e dar resposta à sociedade através das suas atividades. E a responsabilidade social corporativa, independe. E ela vai ser cidadã empresarial quando ela cumpre com as suas dimensões de obrigatoriedade. Ela é ética, ela é moral, ela é as 4 dimensões, que são, me lembrei, quais são as 4 dimensões que nós vimos? Filantrópica, legal, ética e econômica. Quando ela obedece essas 4 dimensões, ela está sendo cidadã empresarial. Se está lavando dinheiro, comprovadamente isso, então ela fere as dimensões da cidadania empresarial. Mas isso precisa ser comprovado. Então, apesar do que se imagina, ela está dentro do compromisso de responsabilidade social, porque ela está agindo em conformidade a isso. Eu quero entrar com vocês aqui já na ISO 26000, que é uma ISO focada no processo, com foco no processo. Agora a terceira UA, a última UA dessa unidade 3. Cristian, também. O objetivo dessa terceira unidade é reconhecer os conceitos básicos da ISO 26000, que é aí para que serve, definir os princípios de responsabilidade social e sua integração na organização, e explicar o processo de implantação da ISO 26000 na organização. Falando sobre isso, o que é essa ISO 26000? Primeiro, a gente tem que entender o que é ISO? ISO é uma organização internacional para padronização, ela vem do inglês International Organization for Standardization, então, uma organização internacional para padronização. Ela foi criada em 1947 e para aprovar normas técnicas internacionais em todas as áreas, visando qualidade permanente. Isso é a ISO. É a instituição que regula isso, padroniza. No Brasil, a ISO ela é representada pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E o Brasil foi um dos países fundamentais para a definição dessa norma 26000, porque foi ela que começou, ela que deu o pontapé e ela direcionou junto com outros países aí a criação dessa lei. Foi a primeira lei direcionada para a questão da responsabilidade social. A primeira lei criada para a responsabilidade social foi essa, 26000. Ela no Brasil é conhecida como a norma ABNT-NBR ISO 26000. Então, internacionalmente é ISO 26000. Agora no Brasil é ABNT-NBR ISO 26000. Então ela vai trabalhar em cima da questão das responsabilidades sociais, das normas sociais. O propósito então dessa ISO 26000 é que essas organizações atuem com responsabilidade social, visando o desenvolvimento sustentável. Ela vai garantir, vai
direcionar as organizações de empresas, qualquer tipo de empresa, qualquer porte, qualquer foco, no sentido de que ela atue com qualidade voltada para o desenvolvimento sustentável, responsabilidade social para o desenvolvimento sustentável. Ela é demonstrada em 2 objetivos, a ideia da responsabilidade social pela ISO 26000. 2 objetivos norteiam: servir de fundamento para que as organizações, sejam elas do tamanho, da origem, da localidade que forem, adotem a conduta sustentável, diretrizes socioambientais nos seus processos. Então, ela vai direcionar as empresas para que elas adotem conduta sustentável, diretrizes socioambientais em seus processos. Seria, internamente, as empresas pagarem o que devem corretamente, o descarte ecológico, o uso adequado dos recursos. Então, tudo isso aqui é o norte da ISO 26000. E também incentivar que as organizações se responsabilizem pelos impactos que as suas ações tiverem na sociedade e no meio ambiente que estiverem inseridas. Além de regular a conduta interna nos processos da empresa, ela também tem um foco em fazer com que as empresas se aceitem a responsabilização pelos impactos que elas causam na sociedade. Determinado local onde elas se instalaram e aí teve que destruir parte do meio que está ali no local, então ela precisa recuperar a área que eles devastaram para poder instituição da loja, da empresa, tal, naquele local, contribuir para aquele local de forma sustentável. Então, isso são os 2 objetivos nucleares do norte da ISO 26000, que norteia a ISO 26000. A preocupação com a qualidade do que faz e se responsabilizar pelas suas ações. Então, aqui são os 7 conceitos e aspectos da norma ISO 26000, lançada em 2010, visando apresentar diretrizes, princípios que vão auxiliar as organizações de qualquer porte no desenvolvimento de uma postura responsável, objetivando o desenvolvimento sustentável. Sim. Vou estar disponibilizando esse material, com certeza, em vídeo, e o material também em PDF, e também o vídeo vai ser disponibilizado no link que vai estar no canal do YouTube. Quais são esses conceitos que norteiam a ISO 26000? Mais de 500 pessoas participaram da elaboração dessa ISO, categorizadas em empresas, governo, consumidores, membros da sociedade civil, trabalhadores, ONGs. 91 países membros da ISO auxiliaram na elaboração da norma. Foi a primeira norma internacional sobre responsabilidade social empresarial lançada em 2010. Surgiu da convicção de que as ações das organizações impactam a sociedade e o meio ambiente ao seu redor. Tem objetivos que servem de base para que as organizações adotem uma conduta sustentável e diretrizes socialmente ambientais nos seus processos, e como incentiva organizações a se responsabilizarem pelo impacto de suas ações na sociedade e no meio ambiente. Tem cunho voluntário, pois não certifica as organizações que a utilizam e seguem suas diretrizes. Inclusive, isso aqui a gente vai já falar rapidinho sobre isso, que é importante. Traz benefícios como a melhora dos relacionamentos interno e externo com as partes interessadas no processo e aumento da credibilidade perante a sociedade. É um dos objetivos também dessa ISO, no direcionamento dos processos, em como melhorar os relacionamentos dos stakeholders internos e externos. Os 7 princípios da responsabilidade social trazidos por essa ISO são... Oi, diga. Só pode voltar um slide aí, por favor? Sim. Eu tenho uma dúvida com relação a esse primeiro e esse segundo ponto. Nessa tela mesmo? Isso. Sim. Qual vamos colocar assim, o poder impositivo que a organização que gerou a ISO, que formulou a ISO tem
sobre as empresas no âmbito de fazer com que as empresas sigam a norma, fazer com que as empresas busquem se responsabilizar pelos impactos sociais? Olha, ou não tem nenhum? Nenhum. Como está dizendo bem aqui, ó, ela não certifica. Então, ela não pune, ela não cobra, ela só orienta. Essa certificação, ela é diferente de outras certificações que são normas impositivas. Não. Você não tem obrigatoriedade sobre essa certificação. Essa certificação, ela não vai criar um selo. Não, ela vai orientar. É uma certificação de orientação. Orientação. O cunho é voluntário, no sentido de que as empresas, voluntariamente, elas vão seguir os parâmetros que são orientadores aqui da ISO. Tem orientação, só ela é de cunho orientativo apenas, essa ISO 26000, que a gente vai ver bem aqui na frente. Tinha outra pergunta? Assim, só para complementar, para ver se eu entendi direito. Assim, a grosso modo, pode-se dizer que, diferente de outras ISOs, a 26000, na verdade, é uma teoria. É uma ideia que foi formulada e está ali para que as empresas que têm interesse em adotem, mas sem... Não é uma teoria, é um guia. É isso, exatamente. Desculpa, eu usei a palavra errada. É só um guia que está ali a disponibilidade das empresas. Isso. Aquelas que querem adotam, mas não há uma contrapartida com relação a isso. Não tem punição, sanção ou contrapartida no sentido de beneficiar ou regulamentar. Não regulamenta. Ele apenas orienta, dá um norte, guia, para que as empresas tenham um manual que elas possam olhar e, olha, se a gente fizer isso aqui, a gente está dentro das principais instituições que trabalham nesse sentido. Só isso. Ok. E a gente vai falar exatamente sobre isso também, confirmar isso aí bem à frente. Aqui eu só quero formular aqui os 7 princípios da responsabilidade social identificados pela ISO 26000, que são esses princípios que norteiam a ISO 26000. É o princípio da responsabilização accountability. O que é isso? Esse princípio da responsabilização accountability é de que a empresa precisa se responsabilizar pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelo que faz, pelo que produz. É o ato de responsabilizar-se. O outro princípio é da transparência, é apresentar tudo. As informações precisam estar claras para todo o público, consumidor, stakeholders de um modo geral. O comportamento é o outro norte da ISO 26000, comportamento ético, né? Trabalhar em cima dos valores que são determinados pelo mercado, pela sociedade. O respeito pelos interesses das partes interessadas, né? Valorizar as partes interessadas, os stakeholders, os sócios, cumprir com suas obrigações sociais. Respeito pelo Estado de Direito também é outro princípio da responsabilidade social. O respeito pelas normas internacionais de comportamento, não apenas normas locais, porque como isso é uma certificação internacional, ela precisa estar respeitando também as normas internacionais. E respeito pelos direitos humanos, principalmente por esse fator dos direitos humanos. Então, isso aqui são princípios que norteiam essa ISO 26000. Esse processo de implantação da ISO 26000, ela não estabelece normas rígidas que devem ser cumpridas para a sua implantação. Traz apenas recomendações acerca dos assuntos tratados. Ela aponta os assuntos, os princípios, tal, e também apresenta no seu guia, ele apresenta lá como você pode se tornar uma empresa certificada pela ISO 26000. E se você quiser obter, ótimo, se não, tudo bem também. Essa norma ela pretende servir de referência para identificar qual das áreas da organização é mais importante introduzir a responsabilidade social, respeitando suas características, seus interesses, suas partes interessadas, que se relacionam com a área, além de fornecer orientação de como trabalhar com temas que envolvem sociedade e meio ambiente. Então, é uma norma de referência apenas, é uma norma de referência, de orientação. Show. Oi, diga. Para mim tem uma falha muito grave nisso aí. Tá difícil fazer os empresários cumprirem as normas impositivas
qual o objetivo, então, de se criar uma norma que não oferece nenhum benefício, não tem nenhuma sanção? O objetivo dessa norma é subjetivo. É subjetivo. Eu vou te mostrar bem aqui na próxima tela. Só para finalizar aqui sobre a ISO 26, não certifica organizações que a utilizam na íntegra. Por isso, ela não tem cunho obrigatório, ela é voluntária. Quer dizer, a organização, se ela quiser adotar, ótimo. Ah, não coloquei aqui não. Então, sobre essa ISO 26000, como ela não tem esse cunho de obrigatoriedade, ela vai pelos benefícios que ela apresenta, pelos benefícios das empresas que elas vão ter vantagens em relação às outras que não trabalham sobre a égide da ISO 26000, no sentido de que ela vai ser recomendada, a empresa vai ser referenciada, ela vai fazer parte de uma lista de instituições internacionais sob o selo da ISO 26000. Então, nesse sentido, mas que outro benefício não terá, além desses. Só a marca vinculada a essa ISO. Simplesmente isso. Entendido? Sim, sim, sim. Gente, olha, a gente já está no final aqui do meu tempo aqui, eu não quero abrir uma nova live. Só para finalizar, eu espero que todos estejam satisfeitos com essa aula live. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar a satisfação de vocês. Esse material, essa live vai estar no meu YouTube, meu canal do YouTube. Eu coloco o link logo no grupo e coloco também lá no AVA, também coloco tudo no link no AVA ao mesmo tempo. Esse material vai estar todo disponível. Não vou estar abrindo nenhuma atividade para vocês nesse sentido. Vocês estão direcionados agora para finalizar esse momento da avaliação avaliativa de todas as disciplinas. Então, o foco tem que ser direcionado para lá nesse momento. Mas aí a gente vai estar